Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e sempre. E é com alegria que estamos aqui mais uma vez, para entregar uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida, te fortalecer, te levantar, te guiar, mostrar que há um Deus por você, um Deus que tem mostrado todo o tempo, um Deus que tem segurado nas suas mãos para lhe direcionar no caminho que Ele quer que você ande. E isso é extraordinário, porque cada dia que nós sentamos aqui para buscar uma palavra, para buscar um direcionamento de Deus, Deus vem nos revelando algo novo. Deus vem falando algo para a igreja, algo para os seus filhos, para os seus escolhidos, para aqueles que a Bíblia fala que antes mesmo do mundo ser formado, Ele já havia nos escolhido. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, quando descobrimos que o Senhor nos escolheu. Quando descobrimos que Deus tem um propósito para cada um de nós, isso é extraordinário. E nós precisamos buscar em Deus isso. Eu quero daqui a pouquinho realizar uma oração por você. Eu tenho a certeza que o poder de Deus vai te visitar, vai te alcançar. Você que está aí em uma situação terminal, no hospital, no leito, essa oração vai de encontro a você, meu irmão, minha irmã. Você que está aí angustiado, aflito, desesperado, talvez pelas dívidas, por tantos problemas que você tem vivido, que você tem passado, eu quero dizer para você que Deus começou uma obra muito grande na sua vida e Ele quer terminar o que Ele começou. É só importante que você entenda que Deus não vai fazer aquilo que você vai fazer. Por isso Ele diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Permita que Deus possa entrar por esta porta do seu coração e fazer morada em você. Convide Ele para entrar. Convide Ele, porque uma vez que Ele entra, a paz entra, a alegria entra, a força entra, a fé entra. Ou seja, você passa a ver que Deus começa a fazer você se sobressair diante dos problemas. Ele te eleva para um outro nível, aonde Ele passa a lhe mostrar as coisas. Ele te eleva a uma altura onde você passa a ver que o seu problema se torna tão pequenininho, porque você não passa mais a olhar o problema de baixo para cima. Ele te eleva para que você passe a olhar de cima para baixo e ver a grandiosidade deste Deus. Nós vamos meditar na palavra de Filipenses, o Senhor me entregou aqui, capítulo 3, versículo 14. Eu estou lendo aqui pela Bíblia King James, E Deus ele vai falar forte ao seu coração. Daqui a pouquinho vamos orar por você. Diz assim, olha: apresso-me em direção ao alvo. Paulo dizendo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Você foi convocado pelo céu. O Senhor te convocou. Te convocou para você ganhar esse prêmio. Esse prêmio é a sua salvação. Por isso ele diz: apresso-me em direção ao alvo. Há muitas pessoas correndo atrás de um alvo que é passageiro, querendo alcançar um prêmio que é corruptível, ou seja, que é onde a traça e a ferrugem corrói. O prêmio que Deus quer dar para você, meu irmão, é um prêmio celestial. É algo que não é passageiro, mas é eterno. Por isso que nós temos que nos apressar em direção a esse alvo. Deus está querendo alinhar a igreja dele, o povo dele, para correr nessa direção. E hoje nós temos visto a igreja correndo em outra direção, correndo na direção errada, correndo na direção em que, sem dúvida alguma, estarão andando em círculo. Quantas não são as pessoas que têm andado em círculo? Deus não quer que você perca mais tempo, meu irmão. Deus não quer que você venha viver uma ilusão, uma coisa irreal. Não, porque Ele é real. As promessas dele são reais. Mas existe um caminho para você alcançá-las. Existe o caminho para você tomar posse daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, sendo que a mais importante delas é a nossa salvação. Uma vez que buscamos o reino dele em primeiro e colocamos isso como o nosso alvo principal, as outras coisas, as demais coisas, o Senhor vai acrescentando em nossas vidas. Por isso, todos nós, no versículo 15, que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta maneira: Porém,
Se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Olha que coisa. Ou seja, de que maneira que nós devemos pensar? Nós temos que pensar, e quando passamos a pensar neste alvo, nesse direcionamento, é porque atingimos uma maturidade. Deus não quer que venhamos ser crianças. Crianças sim, na pureza, mas maduros em Deus. Quando ele fala essa maturidade espiritual, é nós atingirmos um outro nível nele. E ele quer trazer isso para a igreja nos dias de hoje. Quando ele fala aqui sobre ganhar prêmio, né? Paulo está dizendo e está falando aqui sobre competições que era comum na Grécia, né? Naquela época. Então ele trata a salvação como um prêmio, né? Trata como uma Olimpíada. Por isso a Bíblia fala para nós corrermos, né? Apressarmos em direção deste alvo, em direção deste prêmio, né? Da convocação celestial. Observa que quando você vai para uma maratona, ou vai para uma Olimpíada, ou vai para um campeonato, ou vai em busca de um prêmio, de uma medalha, de um troféu, o que o atleta ele faz? Ele se prepara, né? Ele se prepara, a sua alimentação é diferente. Veja um exemplo, o Neymar, ele não come o que ele quer comer. Existe toda uma preparação para ele comer ali a comida certa. Existe ali toda a hora dele dormir, a hora dele acordar. Existe toda uma preparação para que ele possa ter um bom desempenho em campo, para que ele possa ter um bom desempenho em um campeonato. Assim somos nós. Nós temos que aprender a dominar a nossa carne, nós temos que aprender a dominar o nosso corpo. Nós temos que nos preparar, é isso que Deus está querendo falar. Nos preparar para alcançar a salvação eterna. Porque quando nós alcançamos essa maturidade espiritual, nós temos que pensar desta maneira. Olhar para Cristo, olhar para a nossa salvação como a maior de todas as prioridades. Aí ele vem dizendo no 16, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Olha que legal. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, eu tenho que caminhar na medida que eu estou recebendo de Deus. Eu quero falar para muitos de vocês que daqui a um ano você já vai ser uma outra pessoa. Daqui a mais uns 6 meses, Deus vai estar te moldando dia após dia. E na medida que o Senhor vai te aperfeiçoando, atingindo essa maturidade, você tem que caminhar na medida da perfeição que você está atingindo. Ou seja, você já não pode mais retroceder, você já não pode mais caminhar na medida que o ano atrás você caminhava. Você já não pode mais estar vivendo da maneira que há um ano atrás você vivia, porque a cada dia é um processo de crescimento na vida do cristão. Há um processo de crescimento na vida daquele que se chega a Deus. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer. Levar a sua igreja a um crescimento, levar a sua igreja a um progresso. E ele vem dizendo aqui no versículo 16 pela King James, contudo caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você atingiu um nível, então você tem que andar nessa medida e se preparar para atingir um outro nível, porque a cada dia nós temos que crescer. Entenda bem uma coisa, para você ter atingido uma medida, você teve que deixar aquela para trás. Quando o apóstolo Paulo ele diz, deixando as coisas que para trás ficaram, seguir para as que diante de mim estão, é isso. Ou seja, eu estou deixando para trás aquele nível e seguindo para um outro nível, para que está diante de mim, como uma escada. Ou seja, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para cima numa subida de uma escada, numa escalada, eu tenho que olhar para cima. Eu tenho que olhar para aquilo que eu vou atingir, porque o que eu já atingi, meu irmão, já passou. Já ficou para trás. Olha o que ele diz mais. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Olha o que ele vem dizendo, olha o que Paulo fala no versículo 17. Sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Você precisa prestar atenção com quem você está andando, com quem você está ouvindo, porque essas pessoas que estão próximas de você, elas têm que estar em um padrão de comportamento
que agrade a Deus. Porque existe um padrão de comportamento para o pastor, para o bispo, para aquele que serve a Deus. Existe um padrão de comportamento para aquele que é membro. Existe um padrão de comportamento das pessoas do mundo. E qual é o tipo de padrão de comportamento que Paulo tinha? Ele diz: sejai os meus imitadores e caminhem de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Por isso a importância de você ler a palavra e ver nesses homens de que maneira eles viviam, de que maneira eles agiam para com os irmãos da igreja, de que maneira que eles levavam a vida de Cristo, de que maneira eles realmente viviam o cristianismo, o que era isso. Então, esse padrão nós temos que trazer para os nossos dias de hoje. No versículo 18 ele diz: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus do céu, a que ele se refere? A esses inimigos da cruz de Cristo são aqueles falsos profetas, pessoas que de fato estão indo contra a palavra verdadeira, seguindo um outro tipo de evangelho. Como ele diz aqui no versículo 19, o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Por que a Bíblia fala estômago? No hebraico, estômago está relacionado a necessidades, né? Quando a Bíblia fala no hebraico sobre o estômago, está se referindo às necessidades. Então essas pessoas, né, que a Bíblia vem falando que o Deus deles é o estômago, ou seja, o Deus deles é somente as suas necessidades, é somente servir as suas próprias necessidades. Então eles não estão preocupados com a necessidade do outro, do próximo, estão preocupados com as suas próprias necessidades, em servirem a si mesmo. Aí ele diz: e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Olha só. Essas são as pessoas que a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado. Paulo disse, né? Mais uma vez aqui eu vou repetir, no versículo 18, portanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então veja que o tipo de pessoa que busca apenas satisfazer, né? O Deus deles é o estômago, ou seja, são as suas vontades, suas necessidades. Veja que essa pessoa ela está sendo uma inimiga da cruz de Cristo, ela está indo contra o evangelho. O orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno. Veja que a pessoa que ela está preocupada apenas com as coisas daqui é uma pessoa que está caminhando totalmente ao contrário do verdadeiro evangelho. Nós temos como ministro de Cristo, como bispo, como sacerdote, levar as pessoas a se desprenderem das coisas desta terra, das coisas desta vida, uma vez que o Senhor nos prometeu nos dar uma vida de qualidade, mas tudo isso é um presente de Deus para nós. Nós temos visto que as pessoas têm tirado Jesus, né, do centro do evangelho, colocado no centro do evangelho milagres, curas, realização dos seus sonhos. E muitos estão se relacionando com Deus apenas para buscar aquilo que ele tem para oferecer e não buscar a Deus simplesmente porque ama a Deus, porque quer se relacionar com Deus, porque ele é a nossa maior riqueza, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. No versículo 20 ele diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. A nossa cidadania não é desta terra. A nossa cidadania, meu irmão, é dos céus. É dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, entenda, nós estamos nesta terra, mas não somos dela. Nossa cidadania não está aqui. O nosso lugar não é aqui. Há um lugar em que o Senhor tem preparado. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria, ela é celestial. E quando você entende isso, é porque você atingiu a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra.
Eu tenho a certeza que o Senhor te edificou, te fortaleceu, te alcançou, porque é uma palavra que não vem de um homem, mas é uma palavra que vem lá de cima para poder te tocar, para poder te alinhar, para poder te direcionar no caminho certo, no qual estará te entregando, te trazendo a maior de todas as vitórias, que é a salvação da sua alma. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. É momento de oração. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu oro por aqueles que estão nesse momento nos ouvindo. Meu Pai, numa cama de hospital, aqueles que estão aí agora, Pai, precisando do teu toque, precisando da tua presença, precisando do teu milagre. Que primeiramente, Deus, o Senhor possa fazê-las entender que tudo isso aqui é passageiro, Pai. Que o Senhor venha fazê-la entender que a nossa pátria não está neste mundo, meu Deus, mas está no teu reino, está no celestial. Que o Senhor venha fazer teu povo, Pai, alcançar uma maturidade. Que o Senhor venha levá-los, Pai, a se tornar imitadores de Paulo, imitadores de homens, Pai, que de fato estão te servindo da maneira que precisa, da maneira que necessita, da maneira correta, da maneira em que estará levando as pessoas, meu Pai, a crescerem no Senhor. Nós lhe pedimos isso, que eles possam caminhar na medida da perfeição que já estão atingindo no Senhor. Que o Senhor ensine eles, Pai. Eu lhe peço, toca na vida deste que está aí doente, que está aí, meu Pai, com um caroço, um tumor, um câncer, uma infecção. Eu consagro, eu abençoo a vida de todos os que nos ouvem nesse instante. Repreenda todo o espírito de morte, Pai, de enfermidade, de miséria, tudo que vem fechando as portas para o teu povo, Deus, que nessa hora se abra, que nessa hora o Senhor venha mover as tuas mãos de poder, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo, meu Deus, a transformação que vem de dentro para fora, a conversão desta alma, Pai, que talvez deixou de ser celestial e se tornou terrena. Traz o teu povo para perto do Senhor. Aqueles que estavam doentes sejam curados. Opera, Pai, na vida de todo o teu povo. Nós lhe pedimos isso e os abençoamos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E os que creem, digam amém